Então, gente, vamos lá. Vou começar aqui criando um novo projeto Flutter. Empty Application. Escolham uma pasta onde vocês querem gravar. Eu criei uma pastinha aqui que eu vou colocar minhas aulas gravadas. E o nome da aplicação vai ser Computador Clicks. Não se esqueça que vocês precisam estar conectados à internet para poder criar o projeto, senão ele não vai criar. Na verdade, ele vai criar com um monte de erro. Tá terminando de baixar aqui algumas dependências do Flutter. Já criou aqui a arquitetura do projeto e criou já o código numa classe aqui chamada main.dart. Essa arquitetura depois a gente vai vendo com calma, tá? Não vou ficar falando da arquitetura na primeira aula, senão vai misturar com os assuntos aqui do aplicativo inicial. Conforme a gente precisar ver essa arquitetura, a gente vai falando dela. Aí, turma, a única coisa que vocês precisam saber por enquanto é o seguinte: o nosso código Dart vai ficar dentro dessa pasta lib e ele já criou um aplicativo, uma classe aqui, um arquivo chamado main.dart, colocou algum código. Mesmo a gente tendo colocado empty application, ele já gerou alguma coisa aqui, que ele considera o mínimo para você fazer qualquer aplicação. Vamos falar sobre isso e só deixa eu comentar uma coisa aqui antes. Os arquivos no Dart, diferente do Java, não precisam ter o mesmo nome da classe, né? Então, ó, eu tenho aqui main Dart, tá vendo que ele tá minúsculo? O nome dos arquivos, eles seguem padrão web, né? Então, ó, minúsculos separados pelo underscore. Tudo bem? Já o nome da classe segue o padrão do Java, que é em meu case. Na verdade, toda a nomenclatura é igual do Java, né? Porque no C Sharp os métodos começam com letra maiúscula, no Java não. Somente classes começam com letra maiúscula. Tudo bem? Então tem essa diferença só em relação ao nome do arquivo. Então vamos lá. Mesmo numa empty application, ele já colocou aqui algumas coisas que ele considera essenciais, né? Ele está utilizando aqui um pacote do Material, ele está usando uma tal de stateless widget e está usando o Material App e esse scaffold, beleza? Eu vou falar melhor, mas eu só queria que vocês lembrassem disso, que isso ele considera o mínimo de código possível para rodar uma aplicação, e esse é um ponto importante, beleza? Beleza. O que eu vou fazer aqui, turma? Eu vou tirar tudo desse arquivo e a gente vai começar do zero. Então eu vou dar um Ctrl aqui, apaguei. Vamos lá. Primeira diferença em relação às linguagens mais conhecidas, o método principal ele não precisa estar dentro de nenhuma classe, beleza? Então ele criou aqui, ó, void main. Depois a gente vai falar nos assuntos para vocês entenderem que esse método aqui, ó, ele nem precisa da palavra void, tá? A gente vai ver que ele vai fazer uma inferência e vai ver que esse método não retorna nada e automaticamente vai ser void. Eu não vou falar das funções, como que funciona no Dart agora, tá? Então, mas só para a gente fazer o primeiro aplicativo, saibam que o main já entendeu. Se eu colocar aqui, por exemplo, um print e mandar fazer um hello world, ele já vai entender que esse é o método inicial do projeto. Bem, professor, você vai fazer esse Hello World, ele vai abrir uma telinha? Não, porque a gente não está usando nada do Flutter. Ele está simplesmente sendo um projeto Dart e esse print vai ser onde? Lá no console mesmo, tá? Para a gente poder rodar isso aqui, apesar da gente não estar utilizando nada do Flutter, né? Se a gente executar aqui, ó, ele vai perguntar onde que a gente quer, porque a gente criou como se fosse um projeto Flutter. Então ele quer saber qual que vai ser o emulador, né, ou se vai ser o navegador que ele vai utilizar. Então eu tenho aqui alguns emuladores do Android criados na minha máquina, ele listou todos os navegadores, ou ainda se eu quero utilizar uma aplicação do próprio Windows. Tudo bem? Então vocês provavelmente aí já têm algum navegador, eu vou escolher aqui o Chrome mesmo. Ele não vai mostrar nada no Chrome, né? Porque esse comando é um comando do Dart e vai simplesmente aqui mostrar no console. Mas ele vai pelo menos disparar aqui o Chrome, ó, executando o Chrome.
e não mostrou nada. A única coisa que ele colocou aqui por padrão é o nome do projeto, que é o contador de cliques. Beleza? Então, print Olá Mundo e ele imprimiu no console. Então, isso é para mostrar para vocês que eu só preciso do método main, não precisa estar longe de nenhuma classe, tá? Então, vamos começar agora a falar das coisas relacionadas ao Flutter. Aqui no meu método main, ao invés de dar um print, eu vou usar um run app. E esse aqui já é um método do Flutter, tá? Vocês vão ver que ele já vai fazer um import automaticamente. Turma, é o seguinte, eu não sei por que algumas versões, às vezes que a gente escolhe os métodos, eles não fazem um import automático, tá? Então, eu já vi algumas pessoas passando por esse problema lá na internet, a gente achou alguns imports ele importa automático, alguns não. Então, se vocês de repente não gerou esse import automaticamente, infelizmente vocês vão ter que fazer na mão. Mas esse aqui eu acho que ele gera sozinho, tá? São alguns casos, algumas aulas que eu passei que ele não faz o import, a gente tem que escrever na mão, tá bom? Então, vou vir aqui run app, beleza. O que que esse run app, turma, está recebendo como argumento aqui do método, parâmetro? É um widget, tá vendo? O que que são os widgets no Flutter? Tudo no Flutter a gente vai chamar, não tudo no Flutter, né? Os componentes do Flutter, eles vão ser desse tipo widget, tá? E o que que são esses widgets? Então, ó, deixa eu só dar uma mostradinha, depois a gente vai ver melhor. Tanto botões, caixa de texto, imagens, componente gráfico, até estrutura de telas, eles vão ser esses componentes que a gente chama de widget, tá bom? Nem tudo pode ser coisa visual para o usuário, algumas coisas mais organizacionais da tela, né? Se vai ser uma coluna, se os itens vão estar disponíveis em posição de registro, ou até mesmo containers, tudo isso aqui é do tipo widget, beleza? Já a gente vai ver melhor esses conceitos. O que que esse ROM app quer receber? Entre aspas, aqui ele quer receber a tela inicial, né, a tela inicial que a gente quer rodar dentro do nosso aplicativo. Então, no Flutter eu poderia vir aqui o new, e aí eu vou mandar, vou rodar uma telinha aqui, né, então eu vou colocar, sei lá, a tela inicial, uma classe que ainda não existe, certo? Lembrando que no Flutter não é necessário colocar a palavra new. Então, só para vocês saberem aqui que eu estou passando uma instância de uma classe inicial. E aí, como ela não existe, ela está reclamando e eu vou mandar criar aqui pura preguiça. Beleza? Não é pura preguiça não, gente. Só para vocês verem, né, que a gente pode utilizar a IDE para criar as coisas para a gente tranquilamente. Por que que ele está dando erro? Porque ele está esperando uma classe do tipo widget, né? Então eu vou fazer um extends. E aqui, por enquanto, eu vou fazer um extends num tal de stateless widget. Não vou falar nesse momento o que é o stateless, é nesse aplicativo eu ainda vou falar, mas segura aí, já já vocês vão entender. Essa classe stateless, ele tem um método abstrato, que vai ser o método build, por isso que ele está dando erro, vou mandar implementar. Beleza. O método build está retornando um widget, claro, né? Porque lembra que esse run app aqui, ele eu posso passar, né, um componente direto para ele, nesse caso a gente está passando uma telinha, e basicamente essa tela inicial vai retornar o que esse método build está executando, tá? Então ele também aqui é do tipo widget. Aí, turma, se eu quisesse já mostrar alguma coisa dentro do aplicativo, seria possível. Então, por exemplo, lembra que eu falei que tudo são widgets? Eu poderia vir aqui, ó, dar um return e usar um componente, por exemplo, um componente de texto, usar um text aqui, ó. E aí, esse text, ele está esperando receber o parâmetro dele. Vou colocar aqui, olá mundo. Ele, como é um componente, ele já vai entender, tá? Ele vai executar, só que vai ficar super, super esquisito. Então, ó. Então, se vocês quiserem executar de novo, vocês podem dar um Ctrl S. Eu tô lembrando aqui que quando eu dou um Ctrl S, eu tô usando o negócio para gravar, aí ele tá salvando o vídeo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, Save in Hot Reload, e vocês, sempre que vocês quiserem, vocês podem dar um Ctrl S, que quando ele salva, ele já dá o Hot Reload e vocês já conseguem visualizar. Então, ó, ele vai mostrar esse negócio estranho aqui, na verdade tá mostrando um errinho, né? E ele tá falando que tá faltando ainda algumas coisas básicas, né? Um widget direcional, tá? Então,
mesmo se eu tentar retornar um widget diretamente, ele não entendeu porque ainda está faltando. Lembra daquelas estruturas iniciais que a gente mostrou lá no, quando a gente abriu o aplicativo? Eu falei, ó, lembra que ele tem um Material App, dentro do Material App ele ainda vai ter um tal de Scaffold, são essas coisas que estão faltando para ele poder funcionar. Então o que eu vou fazer aqui, turma? Inicialmente, no meu método return, ao invés de retornar um componente qualquer, eu vou retornar um componente do Material App. E aqui a gente já vai ter que parar e explicar mais uma coisinha. O que é esse Material, professor? Vamos lá. Então, ó, quando a gente vai programar, mesmo ele sendo multiplataforma, a identidade visual do nosso aplicativo ou vai ter a identidade visual do Android ou do iOS, tá? Por padrão, ele está pegando a biblioteca do Android, que é o Material Design. Já do iOS, se a gente quisesse fazer, a gente utilizaria a biblioteca do Cupertino. O que tem de diferença, professor? Então, por exemplo, ó, a, né, além da parte visual mesmo, né, alguns detalhezinhos aqui do app bar, né, dá para ver que o nome aqui do aplicativo está à esquerda, aqui já está no meio, algumas coisas de navegação. Tá vendo aqui esse botão flutuante? Esse botão flutuante não existe no iOS. Então, assim, são essas coisinhas que tem diferença no aplicativo e no outro. Quando a gente escolhe uma biblioteca inicial, a gente já tem que decidir. Tudo bem? Eu vou seguir aqui o padrão do Material do Android, vou utilizar a biblioteca padrão, mas só para vocês entenderem o que era aquele tal de Material que a gente já está utilizando, certo? Então vamos lá. Esse Material App aqui, ele... Gente, esse negócio dele ficar falando de const, eu não vou falar agora, porque não é simplesmente só tem constante no Dart, tem constante, tem final, então eu vou deixar isso para uma próxima aula. Para ele parar de ficar enchendo o saco da gente declarar coisa como constante, ó, dá para vir aqui em Quick Fix, mandar ignorar no arquivo inteiro, tá? Aqui mesma coisa, é um outro tipo de erro, tá? Então vamos lá ignorar, já já ele para de ficar as coisas azul para parar de encher o saco, beleza? Então, ó, se eu tentar dar um return Material App, ele já vai aceitar, mas a gente não está retornando nada, ele vai retornar meio que uma telinha, só que a tela sem nada. O que eu posso colocar aqui? Um dos atributos do Material App é o atributo Home. Então, ó, atributo não, né? Esse aqui é o parâmetro do construtor. Então eu tenho aqui, ó, esse parâmetro nomeado chamado home. Adivinha o que esse cara recebe? Recebe um widget também, tá? Agora sim, eu posso vir aqui, ó, e colocar nesse home um text. Colocar aquele Olá Mundo que a gente tinha tentado colocar anteriormente. Opa. E executar. Diferente do outro, turma, que ele nem mostrou nada na telinha, ele deu um errinho, né? Ele já vai mostrar esse texto lá na tela, só que vai vir ainda numa formatação bem feia, né? Então, ó, apareceu aqui Olá Mundo, e aí todo vermelho, que são as coisas padrões aqui, sei lá, uma fonte padrão do Android, beleza? Vamos lá. Então tá, agora a gente vai colocar aquela última estrutura que tinha no nosso aplicativo inicial, né, quando a gente abriu, que ele já tinha criado, né, o Material App, e ele tinha usado aqui, em vez do Hello World, ele tinha usado um scaffold. Então vou dar um Ctrl X aqui que eu vou usar já já. Então vou utilizar aqui o scaffold, e a gente vai utilizar a classe scaffold. Vamos mostrar aqui o que vai ser um scaffold no Android. Então é o seguinte, o scaffold é a estrutura básica da nossa tela. Então a gente está declarando aqui, então ele está recebendo aqui, por exemplo, um parâmetro chamado appbar, body. Visualmente, ó, a gente tem o body, que é onde está aparecendo de fato, né, as coisas do nosso aplicativo. Tem o appbar, onde aparece o título da aplicação, alguns botões de ação, navegação. O Floating Action Button, que ele não está dentro do body, né, ele está acima do bar, ele é independente, né? Você pode fazer rolagem no bar e esse botãozinho fica aqui travado. No WhatsApp ele é o botão de nova conversa e os menus laterais, né? Quando você clica, aparece aquele menu, por exemplo, no Gmail, né? Ele te dá as opções. No WhatsApp, quando você clica no botão de nova conversa, ele aparece aqui da direita. E por fim,
é o último componente, que é a parte de navegação inferior, né? No caso do WhatsApp tem as atualizações, as comunidades. Então eles são declarados. Aqui não é um exemplo mais legal. ppbar, o bar, floating action button. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma estrutura bem parecida com essa aqui, que vai ser o aplicativo quando a gente cria uma telinha no Flutter, num projeto. Exemplo, ele cria um contador de cliques. Então, conforme você vai clicando aqui, ele vai somando, né, e vai mostrando. Então, vai ser uma estrutura bem parecida com essa. Então, a gente vai usar essas três estruturas aqui do Scaffold. Tudo bem? Então, voltando aqui na nossa tela, eu dei um Ctrl S e ele já faz uma ediçãozinha aqui. Então, vamos lá. O Scaffold, inicialmente, eu vou passar o que aqui para ele? Eu vou começar com appbar, tá? Então, esse appbar, aqui tem um negócio interessante, né? Quando eu comecei a acostumar com Dart, como que me ajudou a decorar as coisas, né? Porque decorar, de fato, é complicado, né? Como que eu comecei a entender a lógica aqui. Então, por exemplo, se eu tentar colocar um texto direto aqui, ó, vocês vão ver que o appbar, ó, é um parâmetro do scaffold, certo? Se ele me mostra aqui o tipo, né? Então ele está trazendo aqui o tipo dele, esse preferred size, widget. Então tá vendo que ele não está recebendo de fato um widget aqui, né? Por isso que ele não receberia o text. Por que que ele não recebe? A ppbar não pode ter simplesmente um parâmetro, né? Eu não posso colocar só o texto. Onde que eu colocaria os botões de ação lá do appbar? Com isso, já que eu não posso passar só um parâmetro aqui para esse appbar, ele pode ter botões, ele pode ter o texto, né? A gente pode ter outras coisas. O que que eu vou receber aqui? Ele vai receber uma instância de appbar. Por quê? Ele recebendo uma instância do appbar, esse appbar, essa instância aqui, né? Ó, desculpa, esse construtor, ele pode ter os seus próprios parâmetros. Inclusive, aí sim a gente vai colocar qual que é o título, a gente vai colocar os botões. Então, um dos parâmetros aqui, ó, nomeados, ele já trouxe que é o title, beleza? Esse title sim é do tipo widget, ó. E nesse title eu consigo passar o text. Então, essas coisas a gente vai se acostumando com o tempo, tá? Então, vou colocar aqui o text. E agora sim, vou colocar olá, mundo. Vou executar. Eu troquei meu atalho para o da que estava gravando, estava dando Ctrl S, ele estava usando a câmera, né? Agora o meu Ctrl S já está salvando. Eu fiz uma alteração lá no atalho da câmera, então voltou a funcionar aqui o Ctrl S. Reparem que quando eu dei o Ctrl S, ele já fez a indentação. Eu vou mostrar como que isso está acontecendo aqui no meu, tá? Mas já vou mostrar o aplicativo e aí já falo de indentação com vocês. Então agora sim, ele trouxe aqui o Olá Mundo. Eu percebi em aula que algumas versões do Flutter ele não traz já formatado com esse background color. Então eu já vou adicionar o background color para vocês. Mas vamos lá, antes disso eu quero falar da parte de formatação. Então aqui no caso eu instalei um plugin, que é um plugin, esse Pretter aqui, tá vendo? Esse cara, conforme eu vou salvando, que eu dou um Ctrl S para salvar, ele automaticamente já faz a indentação para vocês. Ou vocês instalam ele, ou dá para vocês virem aqui, ó, e o atalho para fazer a indentação. Eu tô falando formatar, turma, eu quero dizer indentar, tá? É que aqui, tá vendo, ele usou o termo format, aí ficou na minha cabeça. Então, format document, ele também vai fazer a indentação para vocês, Shift Alt F, tá? Então, qualquer coisa instala lá o plugin para facilitar, não ter que ficar usando isso daí para poder indentar. E aqui tem um aspecto importante, vamos lá. Vocês repararam que, ó, tecnicamente eu estou dentro de uma instância do appbar, né? Ó, lembrando que isso aqui é um parâmetro do construtor do Material App. Então, ó, o que que ele está recebendo? Ele está recebendo uma instância, tá vendo? Ó? Então é como se eu estivesse passando uma instância anônima. Aqui no caso, o new não é necessário, por isso que ele fala para retirar. Então no Dart não é obrigatório colocar o new. Então, já que isso aqui é um... Estou fazendo uma instância, né, do construtor aqui do appbar. Esse aqui também é um parâmetro nomeado do appbar. E aqui, turma, esse é um parâmetro. Então esse title, ó,
Não obrigatoriamente, como eu não tenho nenhum outro parâmetro, ele precisaria dessa vírgula, certo? Então, se eu remover a vírgula, ó, repara que não está tendo erro nenhum de sintaxe. E aí você pode falar, mas por que então que existe essa vírgula e não dá erro quando eu coloco, né? Se eu fosse um Java aqui, por exemplo, ele ia falar, ó, você está tentando passar mais de um parâmetro e você só tem um porquê aqui, né? Ou ele ia pedir para colocar mais um parâmetro, ou ele ia pedir para remover a vírgula. No caso aqui no Flutter, no VS Code do Flutter, esse aqui é do Flutter, tá? Eu sempre usei ele no VS Code, mas provavelmente isso aqui é do Flutter. Se eu tiro a linha, ó, ele vai deixar tudo. Desculpa, se eu tirar a vírgula, ele vai deixar tudo numa linha só. Então, essa vírgula, ele vai fazer com que esse parâmetro aqui, ó, seja indentado para baixo, tá vendo? Então, ó, agora com a vírgula, eu vou dar um text, certo? Então, ele colocou todo esse parâmetro aqui, ó, na linha de baixo. Então, as vírgulas aqui que não precisariam, né? Elas servem simplesmente para fazer a indentação. Então, se eu arrancar esse aqui do appbar, ó, e mandar salvar, tá vendo? Ele já jogou lá para cima também. Então, vou voltar a vírgula aqui do jeito que estava, para ele poder fazer a indentação bonitinho, certo? Ah, beleza, scaffold, appbar, beleza. Eu não sei por que ele não tá jogando pra cá. Só fazer pra ficar mais organizado. Então eu tô dentro do scaffold, dentro do appbar e eu coloquei aqui um title. Beleza. Um outro atributo que eu tenho do meu appbar, um outro parâmetro aqui, pode ser o background color. Então, através aqui do background color, ele tem um enum, que é o enum colors. E aí vocês podem escolher aqui a cor que vocês quiserem. Então tem a cor normal, as variações, beleza? Vou mudar aqui a cor. Caso de vocês não estiver aparecendo, né, o background color lá do appbar, é só colocar isso. Então eu vou salvar. Ele já deu aqui uma organizada, né? Deixa eu colocar mais uma vírgula aqui. Agora sim, ficou bonitinho. Era a vírgula aqui que estava faltando, né, para poder fazer a indentaçãozinha. Tô tentando entender aqui a vida. Deixa eu ver uma coisa, se tem a ver com isso. Ele deu um erro na hora de colocar o background color. Estranho, né? Que ele tá mostrando aqui bonitinho. Bom, não sei que ele tá dando essa mensagem aqui. Não parece ser um erro, né? Parece ser um erro, mas não causou nenhum problema no aplicativo. Eu vou dar um hot reload aqui, ó, pra ele recompilar. Hot reload não, vou dar um restart. Eu acredito que isso aqui seja um bug, tá? Eu acho que não tem erro nenhum, não. Ó, dessa vez ele não deu nenhum erro. Eu vou trocar aqui para azul. Vou dar um Ctrl S, que é o jeito que tava. Tudo ok, tá? Foi algum bugzinho. Ah, vamos aproveitar e vamos tirar esse debug daqui. Então, esse debug é um parâmetro do Material App. Então, além do home,
eu posso colocar esse debug show aqui, ó. Debug show check mode false. Se o de vocês colocarem e ele não tirar na primeira vez, às vezes você coloca ele não tira, mas depois de um tempo ele tira, tá? Não sei por que que isso aqui acontece, mas beleza, já tá funcionando e a gente tem o nosso app bar. Depois a gente vai adicionar aqui uns botõezinhos de ação, né? Dá para colocar do lado esquerdo, do lado direito, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Isso aqui eu só quero fazer o contador de cliques, que vai ser esse nosso app. Então vou colocar aqui um exclamação para não ficar perdido esse texto. Beleza, então tem o meu app bar. E agora vou vir aqui depois do app bar e eu vou colocar o outro parâmetro que é o body, né? Então lembrando lá do scaffold, a gente tem esse parâmetro nomeado aqui que é o body. Vou colocá-lo. E aí, turma, o que que acontece? Ele também recebe um widget. Só que agora, reparem que quando a gente colocou. Opa, desculpa. Deixa eu só terminar aqui para poder explicar melhor. Já vou começar a colocar aqui relacionado ao aplicativo que a gente vai fazer. Então, vou colocar total, opa, total de cliques. Dois pontos. Então é o seguinte, reparem que aqui no AppBar, ele traz o parâmetro que a gente passou o texto é o title. Então por isso que ele já sabia em que local que ia ficar lá no AppBar. Até o tamanho da fonte, né, já foi meio que padrão por causa desse title aqui. Já no Body, ele não tem ideia em que local que eu quero colocar esse texto, qual que é a formatação. E aí, ó, ele vai entender, só que olha que feio que ficou, ó, total de cliques bar. Quem já programou em Android sabe que a gente tem que dizer qual que vai ser o layout da tela, né? Ou seja, como que vão ficar disponíveis, como que eles vão ficar organizados, vai ficar um embaixo do outro, um do lado do outro. Então, o que que eu tenho que fazer aqui no caso? Eu vou usar agora um widget, pela primeira vez eu vou utilizar um widget que ele vai ser um widget posicional, né? Então, nesse bar eu posso colocar esse widget, né? Mandar ele retornar esse widget center e colocar esse text dentro do center. Mas eu quero mostrar um negócio que vocês vão usar bastante, que é o seguinte, para não ter que ficar digitando isso, eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer o atalho Ctrl ponto, tá? Deixa eu colocar aqui no, peraí. Às vezes eu falo não dá para entender. Então são as teclas Ctrl mais ponto. Beleza? Esse aqui que é o atalhozinho para ele poder sugerir algumas coisas legais pra gente. Então, ó, vou voltar aqui em cima do text, Ctrl ponto. E aí tá vendo que ele tá me dando a opção aqui de Wrap with Center? Tem outras estruturas aqui, ó, posicionais, né, de coluna, row, container, depois a gente vai ver como que funcionam. Por enquanto eu vou escolher esse aqui que vai ser o center. Beleza? Então, ó, ele não ficou na linha de baixo, porque eu ainda não coloquei uma vírgula aqui. Colocando a vírgula e salvando, ele já vai jogar esse parâmetro para baixo e o meu text já vai aparecer centralizado. Muito bom, muito bom. O back... Perdão. O background que eu tinha colocado aqui era referente ao app bar. Agora eu quero começar a fazer formatações relacionadas ao texto. Então, como são formatações relacionadas ao texto, vão ser parâmetros do texto. Repara que esse parâmetro aqui, ó, não é um parâmetro nomeado, né? Eu não precisei colocar qual que é o text do text, ele já é meio que obrigatório. Então, se eu tirar aqui, ó, ele vai falar que eu tenho que informar pelo menos esse parâmetro, né? Que é um parâmetro posicional, que vai ser o texto desse cara. Tudo bem? Já os outros parâmetros aqui, ó, são os parâmetros opcionais nomeados. Então, eu vou colocar aqui. Se eu tentar achar, por exemplo, o size, né, text size, ele não tem, porque ele colocou a maior parte das formatações de texto num outro parâmetro, que é o parâmetro style. Eu achei isso aqui exagerado, né? Coloca mais uma meia dúzia aí de parâmetros de estilos, né, dentro do próprio construtor do text, porque aí toda vez que a gente vai fazer uma formatação de texto, tem que escolher mais um parâmetro style, passar o construtor dele aqui, que é o text style. Aí dentro do text style estão os parâmetros de texto. Se bem que não ia ser mais meia dúzia, né? Uma porrada aqui. Mas mesmo assim, né? Fica bastante verboso só para a gente colocar qualquer formatação em texto. E é uma coisa que a gente usa bastante, né?
Então, mas beleza, vamos lá. Uma das coisas que eu quero colocar aqui, vamos supor que eu queira mudar a cor da fonte desse texto. Então, eu vou colocar aqui color, vou seguir o mesmo padrão de lá de cima, vou usar o enum colors. E aí, vamos escolher qualquer cor. Vou pegar essa cor aqui que ele já me trouxe de padrão aqui, ó. Tô curioso para saber. Beleza. E aí, além desse parâmetro, que é o parâmetro color, eu vou acrescentar aqui um text size, font size. E no font size eu vou colocar aqui, sei lá, 30. Vou colocar vírgula para ele poder fazer a formatação, vírgula. Salvei, indentou tudo bonitinho. Tudo bem? Então tá ficando bem feio, né? Porque eu escolhi uma fonte aqui, uma cor aqui, outra cor aqui. Deixa eu mudar isso, né? Ficou horrível. Ali eu escolhi azul escuro, vou escolher um azul claro aqui. Calma aí, querido. Light blue. Pronto, mais bonitinho. Uma outra coisa que é comum dentro dos estilos de texto, a gente colocar, por exemplo, se eu quero ele em negrito, né? Então, se vocês esqueceram o nome, ó, dá um Ctrl espaço dentro do lugar certo que ele vai te mostrar todos os parâmetros nomeados. Isso aqui ajuda, né? Esse aqui é o weight. Vamos ver se a gente acha aqui o font weight. E aí ele já vai sugerir aqui, ó, através. Interessante, né? Às vezes ele usa através do enum. E aqui ele está utilizando através, né? Por exemplo, isso aqui é a classe. E aí está usando como se fosse uma constante, né? Mas vamos ver. Normal. Bold. Beleza. Só tô estranhando que se fosse constante, por que que ele não colocou letra maiúscula aqui, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Vou salvar. Pronto. Muito bom. O que mais que a gente vai precisar? Vai ser um contador de cliques. Então, embaixo aqui, eu vou colocar um outro text para ele ir armazenando esses meus cliques. Então, como um bom programador, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse text. E aí vocês vão ver que tem uma coisa interessante aqui. Vamos lá. Até aqui, né? Bom, se eu quiser colocar mais um text, por, por lógica, entre aspas, aí, né? A gente vai vir aqui embaixo desse text e colocar. Só que aí a gente tem que parar e pensar o que está acontecendo aqui tecnicamente, né? Não simplesmente decorando o que a gente está fazendo. O text, turma, é o valor do parâmetro child, certo? Desse center aqui. Como que você vai dar mais de um valor para um parâmetro? Então, eu penso que um parâmetro é como se a gente estivesse dando um valor lá para uma variável, certo? Você não pode, numa variável que não, que não seja um vetor, e simplesmente colocar dois valores separando esses valores por vírgula. E é basicamente isso que a gente está fazendo, certo? Então, são parâmetros aqui, tipo, tá passando uma classe com uma porrada de coisa, mas é um valor e aqui é outro valor. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Esse center aqui é uma estrutura que eu só posso passar um atributo para ela aqui no caso, tá vendo? Que é o atributo. Ele está usando esse child, desculpa, que só pode receber um valor, que é o valor text, certo? Deixa eu clicar aqui fora. Então, gente, é o seguinte, se eu tentar mudar aqui, ó, tentar usar o que a gente precisa, né, que é o children, ó, ele não entende, tá vendo? Ele só tem o child mesmo. O que eu tenho que fazer? Esse child do center, o center é um widget que simplesmente recebe um widget também, certo? Ó, por isso que ele está usando o child. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse text ó, dentro de um outro widget, que esse widget sim vai poder receber vários. Então, do mesmo padrão que eu usei da outra vez, usando o atalho Ctrl ponto, eu vou colocar
Opa, desculpa. Ó, eu vou vir aqui, ó, e vou falar. Oi, tá travado aqui no computador. Opa, eu pedi pra converter, não é isso que eu quero. Eu quero que ele coloque o child, o text dentro de uma column. Então eu vou colocar o control ponto, ó, wrap with column. Beleza? Agora sim, ele colocou esse text dentro de uma coluna, ele tá dando uma chorada aqui, ó. Vamos ver o que ele tá falando, tá mandando usar constante, não tô falando sobre isso por enquanto, vou dar o Ctrl Fix e vou mandar ele ignorar por enquanto isso. Beleza? Olha a diferença, turma. O children, ele tá recebendo aqui, ó, dá uma olhadinha. Ele é uma lista de widget, tá vendo? Sendo que ele é uma lista de widget, ó, eu posso passar mais de um parâmetro para ele de widget. Então, nesse caso aqui é o primeiro parâmetro de widget, que é o text. Aí aqui encerrou o text. Aí lembra que eu fiz isso aqui lá no outro e ele deu erro? Agora, como ele é um vetor, eu vou poder colocar um outro text para ele, tá? Por que que eu escolhi column? Porque eu quero colocar um widget embaixo do outro. Se eu quisesse colocar um do lado do outro, aqui seria row. Então, ó, esse text aqui é o total de cliques. Deixa eu ver se ele já identa, se eu der um Ctrl S aqui, peraí. Beleza, já identou. O de baixo, ele vai ser uma variável, certo? Então, por enquanto, eu vou colocar zero, mas depois a gente vai trocar isso aqui para uma variável. Deixa eu tirar esses dois pontos daqui. Vou mudar um pouco aqui, ó. Eu vou trocar esse para 25. E eu vou manter esse aqui como 20. E esse aqui eu vou deixar sem estar em negrito. Vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem o estilo, tá? E eu vou deixar esse aqui de baixo em negrito. Beleza, vou dar um Ctrl S aqui. Vamos dar uma olhadinha como que ficou. Ele tá sem aplicação rodando. Eu tive que fechar o VS Code aqui no meio da aula por alguma razão. Só um segundinho aqui. Tá abrindo já. O que que é? Tá vendo? Ele tentou baixar alguma dependência aqui. Deu algum erro em relação à internet. Vou conferir se minha internet. Ah, minha internet caiu aqui. Que saco. Pera aí, gente, vou ter que pausar aqui por causa da minha internet. Internet voltou aqui, então tô executando de novo. E aí, turma, eu até pensei em editar isso do vídeo, né? Não mostrar esse errinho aí no final. Mas é interessante vocês verem, né? Como às vezes a gente tá rodando, dá um errinho e só ler. Eu li lá que ele tentou fazer, né? O download de uma dependência, não conseguiu. E aí eu já verifiquei que estava sem internet. Outra coisa, é interessante vocês perceberem que o Flutter, para criar o projeto, né, várias vezes para executar também, ele precisa de internet. Então, se não funcionar, a primeira coisa que vocês deveriam conferir aí se tem internet. Beleza? Então tá. Ele criou aqui, né, uma estrutura de column, um embaixo do outro, e aí ele jogou para cima. Por quê? Se ele está dentro de um componente center, né? A gente viu que o texto ele estava centralizado, mas a coluna ele veio aqui para cima. O que que acontece, turma? O filho direto agora do center, ó, é a column, tá vendo? Como a column é o filho dele, por padrão, a coluna está ocupando a tela inteira, tá? Esses dois elementos da coluna estão aqui no topo por padrão.
Então, não é que ele não está centralizado, ele está, mas como a coluna está ocupando todo o espaço, ele dá a impressão que ele veio aqui para cima, mas é a coluna que está para cima e o texto dela. Então, o que eu tenho que fazer? Já que a coluna está centralizada, eu preciso centralizar os componentes dentro da coluna. Tudo bem? E é isso que eu vou fazer. Aí, como que eu vou fazer isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês na nossa aulinha. Vamos lá. Então a gente tem esses dois componentes, né, principais para a gente, não só esses dois, né, mas dá para falar dos dois já, que é o column e o row, que é como que os componentes vão ficar disponibilizados na tela. Então na column vai ficar um embaixo do outro e nos registros, no row, vai ficar um do lado do outro. Beleza? Como que vai funcionar o alinhamento dos componentes dentro dele? A gente vai utilizar um atributo que chama main_x e o cross_x. O main_x e o cross_x vai ser diferente em cada um desses componentes. Na coluna, o main é o vertical, tá? Porque é uma column. Já o cross vai ser o vertical, o horizontal. Já no row é ao contrário, né? O main seria o horizontal e o cross seria o vertical. Beleza? Então o que a gente quer fazer? Esses componentes, se vocês viram, né, eles já estão ordenados, já estão centralizados, né, horizontalmente. A gente quer colocar eles no centro da coluna agora verticalmente. Então a gente vai usar o main axis. Vou voltar aqui no código. Então é um atributo da column, tá, turma? Então, ó, na column mesmo, um atributo. Eu tô falando sempre atributo, né? Mas é um parâmetro do construtor, beleza? Main X alignment. E aqui eu vou colocar, pedir para ele me dar uma sugerir. E aqui ele está usando e aí aqui eu vou colocar o center. Beleza. Vamos ver como que ficou. Ah, não coloquei, desculpa. Vou colocar aqui o... Não, eu não, na verdade não executei, né? Saving and hot reload. Prontinho. Os componentes ficaram centralizados verticalmente, tá bom? Tem vários tipos de como que a gente quer deixar eles disponíveis mesmo dentro da coluna, né? Dá para colocar espaço entre eles. E aí, conforme a gente for precisando fazer uma formatação nos apps, a gente vai vendo os outros atributos. Senão, essa primeira aula vai ficar gigantesca, então eu tô meio que usando o mínimo necessário para poder fazer esse app, tá, turma? Última coisa que eu gostaria é colocar um botãozinho aqui para quando ele clicasse somasse. Eu poderia colocar um botão normal, né, um botão na tela, no bar da tela, mas eu quero utilizar mais um componente aqui do scaffold para ficar bem claro como que ele funciona, né? E eu vou utilizar aqui o floating action button. Então tentem pensar aí onde a gente vai colocar, né? Esse floating, se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar, tentar pelo menos escrevendo o nome dele. E agora é a hora. Então, quem quis pausar e pausou e tentou colocar, ele viria onde? Que eu gostaria que vocês vissem onde que ele vai vir. Então, ó, eu tenho aqui o app bar, eu tenho aqui o body, e aí como o float action button, ele faz parte, ele não faz parte do body, né? Ele é um componente lá do app bar, do scaffold. Ele vai vir aqui, ó, depois do center, né? Lembrando que o nosso body ele está recebendo o center e antes de fechamento do scaffold. Agora sim, eu vou colocar o parâmetro floating action button, seguindo o padrão. Para ele não receber só um atributo aqui, a gente vai usar o próprio instância dele, né? Ó, uma instância própria. E aí, com a instância própria dele, a gente consegue acessar diversos atributos dele. Beleza? E aí, quando eu dou um Ctrl espaço aqui, ele já me sugere colocar um evento, tá? Que vai ser, por enquanto a gente vai colocar vazio, mas aí eu vou colocar aqui, por exemplo, esse evento onPressed. E aí, por enquanto, eu vou colocar aqui para ele não fazer nada, tá? Vou colocar aqui null. Ele vai dar uma chiadinha, né? Não gosta, Flutter não gosta de nada nulo. E deixa eu ver se ele já quero dar uma formatada. E aí eu também vou colocar aqui, por exemplo, um ícone nele. Então ele tem aqui um
Ele vai ter aqui um child para eu poder conseguir colocar esse ícone. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, a classe icon. E eu vou passar como construtor aqui um enum de icons. Vou colocar aqui um add padrão. Beleza. Vou dar um hot reload. Já apareceu aqui o meu ícone, tá? Ele já entendeu que ele tem um evento, tanto que ele ficou com o mousezinho aqui, ó, em cima. Só que por enquanto ele não está fazendo nada quando ele clica. Beleza? Então, a última coisa, turma, que a gente vai fazer é quando ele clicar nesse botão, né, que é esse evento aqui, o evento onPress, a gente soma um lá no contador, tá? Para isso, eu vou vir aqui na minha classe mesmo, vou declarar uma variável contexto geral, contexto global. Eu vou declarar ela aqui uma int, vou chamar de cont, igual a zero. Beleza? Agora aqui eu vou colocar para aparecer essa variável, certo? Já até sugeriu aqui o cont. E aí o que eu vou fazer? Como que funciona essa parte aqui de método? Se eu quiser colocar uma ação aqui, ó, simplesmente uma ação, eu posso usar o AronFunction, tá? Tá vendo que ele não tem nem as chaves. Mas se eu quiser colocar mais de uma ação, eu posso colocar aqui uma função anônima normal, né? Colocaria aqui uma chavezinha e aqui eu colocaria mais de uma ação. Só que uma boa prática, turma, é a gente não ficar colocando as ações do método, do evento aqui no caso, né? Aqui dentro, porque vocês veem que já fica bem bastante código, né? Ele fica misturando layout com lógica. Então, o ideal aqui é fazer o quê? É a gente chamar um método e colocar as ações que a gente quer dentro desse método. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui, ó. Vou mandar ele chamar aqui, usar o Aron Function, e eu vou chamar esse método que eu ainda não criei, tá bom? Não precisa ter esse nome do onPressed, né? Mas é exatamente isso que eu quero que ele faça. Ele chame um método com esse nome, não tem porquê ficar criando com um nome diferente. Vai chiar, vou mandar criar. Vou mandar criar aqui um método mesmo dentro dessa própria classe, um onPressed. Beleza. Agora sim, quando ele clicar, ele vai chamar esse método onPressed. Beleza? Chamando esse método onPressed, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para ele, ó. Depois daria até para fazer isso sem usar o Random Function, tá? Mas depois eu falo melhor sobre como que funciona esses negócios aqui de função. Beleza, eu tenho onPressed. O que eu vou fazer quando ele clicar? Basicamente, turma, eu vou somar um naquele contador, tá? Então eu vou acessar lá o meu cont. Repara, turma, que eu não estou falando nada de modificador de acesso, né? No caso aqui seria o ideal que ele fosse private, mas não estou falando nada disso agora, tá bom? Depois a gente fala melhor. Então eu vou colocar aqui o meu count mais, somando 1. E só para vocês verem um negócio, eu vou fazer um teste, que eu vou imprimir esse meu contador, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Vocês vão ver que quando eu executar esse aplicativo, ó, quando eu clicar, ele não vai estar atualizando, mas ele está imprimindo, ó. Tá vendo? Eu mandei imprimir o contador, ele entendeu. Por que eu fiz isso? Muitas vezes o programador ele precisa ser um investigador, certo? Se ele não está mudando na tela, pode ter vários problemas. Pode ser que ele não esteja entendendo que quando eu clico é para chamar esse método. Pode ser que ele não esteja somando na variável por alguma razão, né? A variável não esteja atribuída lá por alguma razão. Mas assim, com esse teste, mandando imprimir, eu já sei que ele chamou um pressed, já sei que ele entendeu que é para somar uma variável, ele simplesmente não está atualizando lá na tela.
Por quê, ó? A variável tá aqui, tá com dólar bonitinho, né? Ele entendeu que é a variável porque pegou o valor inicial zero, certo? Ó, o valor inicial zero, ele entendeu, ele tá mostrando que é zero inicialmente. Então, o que que tá acontecendo? Bom, agora a gente vai falar do último conceito da nossa aula. A gente precisa falar de estado da aplicação. Assim que a gente começou a fazer esse programa, eu falei que a gente ia criar um stateless widget e eu falei já já eu falo o que que é esse stateless widget para vocês. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender agora o que que é esse stateless. Deixa eu abrir aqui a nossa colinha. Então, ó, aqui está o nosso estado, certo? Da aplicação. O que que é isso? Bom, a gente pode entender o estado da aplicação como as informações que estão sendo utilizadas no app naquele momento, tá? Por exemplo, lá na aplicação, qual que é o usuário que está autenticado, né? Se o usuário está autenticado ou não. Quem que é o usuário? Ah, o Ricardo Molinari. Qual que são os itens que estão carregados lá no list view? Então, basicamente, o estado vão ser os valores das variáveis, né, dos componentes em determinado momento lá daquela aplicação. Beleza? Então, quando a gente fala alguma coisa stateless, apesar do nome, né, ser não, sem estado, não é que ele não tem estado, a gente está meio que dizendo que ele não vai ter o estado da aplicação alterado depois que a aplicação já foi criada. Como assim? A gente obviamente consegue mudar o estado da aplicação no momento que ela é criada, via construtor dessa aplicação, beleza? Então, na hora que ele vai renderizar a tela, tudo bem, eu posso colocar o valor que eu quiser. Mas depois que essa tela foi criada, a gente está dizendo para ele que o estado da aplicação não vai ser alterado. E é por isso, basicamente, que ele não está renderizando a tela e não está mostrando o valor novo de contador. Então ele pegou o estado inicial do contador, que era zero, e depois disso ele não alterou mais. Tudo bem? O que que a gente tem? Ah, por que que ele faz isso, né? Então, é a parte de otimização, de renderização, para ele poder renderizar só determinada parte da tela, não ficar renderizando a aplicação inteira. O Flutter e o React têm esses conceitos, né? Bastante utilizado. Quem conhece o React sabe que tem esses conceitos aí de estado. Então, a gente vai começar a trabalhar com isso. Para a gente poder trabalhar com estado, eu só quero mostrar uma coisa antes para vocês. A gente tem que dizer aqui para o Flutter em que momento, né, que a gente vai querer alterar o estado de algum componente dessa aplicação. Se eu tentar vir aqui, ó, só quero mostrar para vocês que eu vou tentar usar um método que é o método setState, beleza? Repara que esse método não existe, ó. Por quê? Porque eu estou dentro de uma classe que é stateless, por isso que, né, chama stateless mesmo. O que que eu vou fazer? Eu quero usar uma classe que tenha estado. Então, eu vou clicar com o botão aqui no Stateless e vou usar aquele bom e velho atalho que é o Ctrl P. E, turma, é tão comum a gente ter que mudar uma aplicação de Stateless para com estado que o próprio atalho está sugerindo, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, ó, Convert to Stateful Widget. Na hora que a gente faz isso, ele dá uma dividida, né? Ele cria aqui uma classe só para ter o estado da aplicação. E, cadê? Aqui, ó, uma classe só para conter o estado da aplicação e ele cria o estado e cria outra classe só para ser o stateful widget. Tudo bem? Para esse aplicativo a gente não precisa saber por que ele fez a separação, tudo. Dá para a gente ver que basicamente, ó, o que estava como stateless agora está dentro desse estado, certo? E aí, professor, o que que vai mudar na minha aplicação? Vai mudar agora o seguinte: eu preciso dizer em que momento eu vou mudar o estado da minha aplicação, tá? E qual que vai ser a variável aqui no caso que vai ser alterado. Lembra que ele não estava trazendo o método setState, ó? Agora, como eu estou no stateful, ele já consegue entender esse método. O que que eu quero fazer? Agora eu quero dizer que eu vou alterar o estado dessa variável e esse estado vai refletir na minha aplicação. Agora sim, se eu salvar, se eu rodar de novo esse meu aplicativo, tudo deu certo, ele vai alterar o estado da aplicação. Tudo bem? Gente, é bastante coisa, né? Muito conceito. Geralmente as aulas iniciais de algum framework, bastante conceito, mas eu considero
esse aqui, um pouquinho mais complexo, assim, inicialmente, né? Porque a gente já teve que ver lá os conceitos de widget, de estado. O widget ele pode ser visual, mas ele também pode ser posicional, né? Estrutural. Tem o tal do scaffold separado, ele recebe tudo via parâmetro de construtor, né? Então tem parâmetro nomeado, não nomeado, bastante coisa, né? Um monte de conceito novo. Então acho que para uma aplicação inicial a gente já aprendeu bastante coisa. A gente viu aqui, né, que a gente tem que chamar um método, né, mudar o estado na hora que a gente quer mudar. E eu acho que já dá pra gente, antes de ver assunto novo, tentar trabalhar um pouco com isso, pelo menos com essa parte estrutural, né, visual também, tentar trabalhar outro evento, então vou passar uma atividadezinha pra gente poder trabalhar. Beleza?